Olá, bom dia, pessoal, bom dia. Quem estiver chegando por aqui, bom dia. Mais uma vez, é uma honra estar aqui com vocês, sexta-feira. Um excelente dia e que a gente possa criar muitas coisas incríveis, né? Durante o dia, no fim de semana, na vida da gente. Quem for chegando, vai dando aqui o seu bom dia. Conta para mim de onde você está falando. E me conta também, se você quiser. Você sente culpa? Será que a culpa aí atormenta ou tem atormentado a sua vida? Ou a vida de pessoas queridas que você conhece? A culpa tem pesado no coração dessas pessoas? Será? Vamos lá, vamos falar sobre culpa e como podemos deixar o coração quentinho e se livrar dela. E chegarmos a um espaço onde a gente não precisa mais se sentir culpado. E muitas pessoas confundem também, e eu não digo confundem cognitivamente, mas confundem aqui na sensação. Regina, bom dia. Muitas pessoas confundem aqui responsabilidade com culpa, né? No momento em que eu descobri, há muitos anos atrás, que a minha vida era uma criação minha e que eu era responsável pelas coisas todas que aconteciam comigo, as boas e as não tão boas assim. Gente, a culpa pesou mais ainda. Tina, bom dia de Salvador. Bom dia. Então, quando eu descobri isso, que eu era responsável pela minha vida, a culpa pesou, gente. Porque emocionalmente eu confundi responsabilidade com culpa. Então eu era culpada de tudo aquilo que não dava certo, né? É aquela história da gente ir para o errado de nós, que geralmente nós vamos para esse lado errado. Eu lembro que uma aluna minha de Barras, ela me procurou, eu falei, pergunta o que está certo sobre isso e que você não percebeu ainda. E até hoje ela fala, né? Ela falou assim, Vânia, quando você me falou aquilo e eu comecei a praticar, olha que diferença. E eu falei isso porque ela tinha sido minha aluna de Barras, eu ensinei uma estratégia, né, que a gente aprende lá no Access. Mas você já pode ter essa consciência antes disso. Você já pode começar a se amar, né? E nesse amor infinito, nós somos mais amorosos com a gente e tiramos a foice da mão, o chicote da mão do torturador, né? Aí a gente sai desse jogo. Bom, para quem caiu aqui de paraquedas, para quem viu a divulgação, acabou entrando, não me conhece, Flávia, quem é esta cidadã que está falando comigo? Eu tive um chamado dos meninos e entro aqui e vejo essa cidadã. Eu sou a Vânia Rigo, vou me apresentar muito rapidamente para vocês. Eu sou uma das parceiras da TV O Mundo da Consciência. Eu sou do Rio de Janeiro. Eu sou psicóloga, sou coach com 2 certificações de coach. Eu tenho pós-graduação na área de treinamento e desenvolvimento humano. Eu sou empresária, eu tenho uma empresa de treinamento, trabalhando para empresas. Trabalho na área de recursos humanos há mais de 30 anos, sou psicóloga formada há mais de 30 anos e tenho uma formação bastante eclética, vamos chamar assim. Então, eu sou renascedora, consteladora, terapeuta de vidas passadas, Master Avatar. Fiz agora, há pouco tempo, a formação no método Louise Hay.
Eu sou uma curiosa de carteirinha e eu vivo aprendendo outras coisas e coisas novas. E aí eu dou vários cursos também nessas áreas. Dou curso de desprogramação neurobiológica, barras, mesa quântica estelar, várias ferramentas e trabalhos. Então, muitas vezes aqui nas minhas lives, eu entrego conteúdos que vão para o caminho da psicologia, de uma psicologia positiva, ou de neurociência, ou de física quântica, porque eu também fiz, né, aproveitei a pandemia e fiz uma formação em ativismo quântico com o Amit Goswami. Então, eu vou entregando conteúdos ligados a isso e eu uso também ferramentas, como em algumas lives eu uso DNB, em algumas lives eu uso biomagnetismo, ou alguma ferramenta da Louise Hay. Entrego para vocês um conteúdo variado, mas sempre puxando também bastante para esse lado das emoções, das nossas escolhas, da consciência. E eu percebi ao longo da minha vida, essa foi a minha experiência, gente. Não estou dizendo que seja uma verdade para todos, mas o que eu percebi na minha formação de constelação, eu fiz um curso no Rio e depois eu estava fazendo a formação até na escola Bert Hellinger, né? Bom, o que acontece? A pessoa vai lá na constelação, ela é atendida de forma, né, que, para quem não entende, acha meio mágico, para quem não entende, né? Sai de lá com aquilo tranquilo, resolvido, mas ela não mudou a chave aqui e ela não assume a responsabilidade por fazer a mudança. Daqui a pouco ela começa a entrar naquele mesmo espaço de novo. Eu já vi isso com vidas passadas, já vi isso com constelação, já vi isso com ferramentas energéticas, porque no momento você limpa, sim, mas os caminhos neurais estão viciados. E se nós não mudamos os caminhos neurais, daqui a pouco a gente cai na armadilha de novo. Por isso que eu gosto de trazer sempre um lado dessa consciência para a gente perceber o que eu estou fazendo, o que eu estou escolhendo, e mesclo com outras coisas. Porque eu vejo que isso tem dado mais resultado na minha experiência de mais de 30 anos, tanto no corporativo quanto nos processos terapêuticos. Tá? E hoje a consciência é sobre culpa. Oh, miséria. Tortura da culpa. Então, essa culpa é algo que nós arrastamos. E muitas vezes, se a gente for entrar pelos estudos ligados às memórias, aos registros do momento da nossa concepção, da gestação, do nascimento, o momento que eu entrei naquela família, né? Se eu entrar por esse caminho, então, gente, podemos dizer que a gente arrasta culpas até de, por minha causa, papai e mamãe começaram a brigar. Por minha causa, a minha mãe teve que abrir mão de uma carreira. Por minha causa, a mamãe, que tinha um corpo lindo, ficou mais gordinha e se sentia mal porque estava gordinha, que daquela maneira ela deixou de ser a mulher que ela sempre foi. Gente, eu não estou dizendo que são verdades, mas são cognições que a pessoa começa a ter, começa a ligar a tudo aquilo, e mesmo quando nós estamos lá dentro da barriga da mãe, nós começamos a ter essas percepções, a captar tudo isso e a aprender como se fosse uma verdade. Então, a culpa a gente pode estar trazendo até da vida intrauterina. Se você é adepto de vidas passadas, da crença de vidas passadas, eu sou, eu trago culpa de outras vidas. Se você percebe que faz sentido para você falar sobre as memórias genéticas,
eu já estudei bastante sobre isso também, nós trazemos culpas que são das nossas famílias e que a gente absorve. Ou absorve geneticamente ou por conta da constelação, né? De eu estar no campo morfogenético, morfobiológico daquela família. Então, sem dúvida, nós temos vários lugares da culpa, né? Que a culpa pode estar vindo. Gente, a culpa religiosa. Nos ensinam tanta coisa quando nós somos pequenos e a gente carrega isso. Então, às vezes, a culpa vem desse espaço da religiosidade. Oi, Patrícia, bom dia. Com certeza você traz. Menina, eu trago. Eu trouxe muita culpa. Gente, a culpa, olha a conexão louca que ela faz. Cheguei aqui a me emocionar. A culpa, olha a conexão louca que ela faz. Se eu sou culpado, eu preciso ser punido para purificar. E aí as punições são as mais loucas. Respira aí, solta. Que movimenta energia, né? As culpas, elas começam a fazer com que a gente fique doente. A Louise Hay traz muito disso. Ó, Louise Hay, acabei de falar, Louise Hay, Patrícia escreveu aqui. Gente, que conexão é essa, Patrícia? Louise Hay fala que o outro lado da culpa é a autopunição. Exato. Estou vendo isso na minha vida. Me culpo por tudo. Autopunição. Eu fiz a formação da Louise Hay, Patrícia. Eu não sei se você estava aqui quando eu me apresentei. E sim, autopunição. E aí vem a autossabotagem. Como é que eu vou ter saúde se eu preciso me punir? Então, eu não tenho como ter saúde. Eu vou ter uma punição física. Gente, e vai conectando, percebam aí as conexões que você tem dentro de você. Todo santo passa por um processo de purificação. Aquele processo que os santos passam vai fazer o quê? Para que ele fique mais leve, ele purifica a culpa. E aí é jejum de fome, são maus tratos, é abandonar o corpo, são várias que você vê. A pessoa passa pelo sacrifício, que é o sacrifício, para purificar. Eu não conheço bibarrigo, não, vou procurar. Porque Rigo é o sobrenome mais difícil, né? Vou procurar, Patrícia. Então, o que vai que eu seja parente dela, eu nem sei, né? Deixa eu procurar. O que acontece, gente? Eu vou entrar num processo dessa autopunição que a Patrícia trouxe. E a autopunição vem com a autossabotagem. Eu já vi pessoas que não conseguem ter um momento de passagem, a morte tranquilo, porque ela tem uma crença religiosa, ela tem culpa, ela não se perdoa e ela tem crenças religiosas que fazem com que ela precise expiar a culpa para chegar bem lá do outro lado. Que mortezinha terrível essas pessoas têm. Elas ficam num processo de sofrimento durante muito tempo, até conseguir realmente desprender de tudo isso. Então, precisamos encontrar, cada um de nós, essa questão da culpa. Estou carregando culpa do quê? Porque lembra,
Eu vou fazer aqui alguns atendimentos também, algumas coisas, mas se eu não consigo começar a identificar algumas raízes para fazer a escolha de que eu não quero mais repetir esse circuito neural, daqui a pouco eu caio naquilo de novo. E vamos lá, não é para se culpar por isso, senão a gente cai na armadilha, né? Não é para termos culpa por isso. Ok. Eu me culpei de novo, mas eu me amo mesmo assim. Eu vou abandonar essa culpa. Eu tenho consciência e não vou me chicotear. Eu tinha muito processo de culpa, porque quando eu comecei a me trabalhar com processo de identificação de crença, gente, dentro do Renascimento, não era nem ainda com a Louise. Hoje em dia eu posso fazer uso também das ferramentas da Louise Hay pela formação, mas antes da minha primeira formação foi no Renascimento. Quando eu comecei a mergulhar nisso, eu tinha esse peso da culpa e o pensamento mais negativo que eu tinha sobre mim mesma, que no Renascimento a gente vai chamar de lei pessoal. A lei pessoal é a maior mentira que a gente conta para a gente mesmo sobre a vida ou sobre nós mesmos. Aqui eu identifiquei, depois de muitas lágrimas e muito trabalho, porque eu fui tirando camadas, tá? Até eu conseguir chegar nisso. É que eu era o erro. Eu não era errada, eu não fazia coisas erradas. Eu era o erro. Eu era o erro porque eu não deveria ter nascido, porque eu não era bem-vinda, porque eu nasci numa família totalmente disfuncional e que, para minha mãe, eu era, na minha visão, tá? Eu era mais um estorvo, mais um trabalho. Então, eu era uma criança que você parecia, né? As pessoas quando viam, parecia que não tinha uma criança. Eu nunca, quando eu fiz o trabalho de criança exterior, eu tive também muita coisa para trabalhar, né? Eu era uma criança que eu nunca tive infância. Eu não parecia uma criança, porque eu tinha um modelo mental que eu não podia dar trabalho. Eu não podia incomodar. Então, já dali, as culpas. Gente, eu não comia. É uma das expiações, né? Você tem que jejuar para purificar em algum lugar, porque a gente traz memórias, né? Eu não comia. Eu parei de mamar muito rápido, minha mãe jorrando de leite e eu não queria mamar. Eu sentava em frente ao prato de comida, eu me lembro de cenas assim, eu chorava, eu não queria comer. É como se eu estivesse passando por um processo de purificação. Oh, culpa! Oh! E a partir daí, por isso que a gente tem que ter consciência. Eu era adolescente, minha mãe me falou que eu era uma bênção na vida dela, eu era um bálsamo na vida dela. Ela falou, eu sou um bálsamo, que eu era um bálsamo, que eu era um bálsamo na vida dela. Eu peguei isso e já levei para o lado de que eu não posso fazer nada errado. Bom dia, Tânia. Que eu não posso fazer nada errado, que se eu fizer algo errado, putz, a vida dela já era horrorosa. Como é que eu ia fazer algo errado? Para tornar a vida dela ainda pior. E aí eu me exigia perfeição. Ô, Silvia, bom dia! Então, eu me exigia perfeição, gente. E quando eu errava, lógico que eu errava, eu era uma adolescente. Quando eu errava, a culpa era monstruosa. Então, eu carreguei, gente, muita culpa.
na vida o tempo inteiro. E uma das afirmações que eu passei a fazer na minha vida, depois que eu trabalhei muito perdão, muita coisa para liberar também essas culpas, esse é um dos caminhos, tá? Eu fazia uma afirmação que eu sou uma bênção na minha vida e na vida das pessoas. Para começar a mudar aquele caminho neural, aquele circuito, de que eu era o estorvo, de que eu não era bem-vinda, que eu só atrapalhava, que me trazia culpa de existir. Simplesmente porque eu existia. Eu já estava errada ali, né? Então, eu comecei a afirmar, gente, eu sou uma bênção na minha vida e na vida das pessoas. E tem várias maneiras de trabalhar a afirmação, tá? Vou deixar aqui já uma dica para vocês. Quando você somente fala uma afirmação, você está ancorando aquela energia, está mudando, sim, mas você está usando um único recurso, que é a fala. E você escutar, né? Se você estiver falando em voz alta. Uma outra maneira de fazer a afirmação, que é poderosíssimo, é escrevendo. E não entra naquela de cada dia tá fazendo uma afirmação diferente. Não é assim que funciona. O mantra do dia hoje não é assim que funciona. O meu caminho neural está viciado. Eu tenho que fazer algo repetidas vezes para começar a criar novos circuitos neurais com aquela informação. Tá? Então, a afirmação funciona com a repetição. Lembra, o que muda o nosso pensamento, o que muda nosso sentimento, ou é uma atividade de alto impacto emocional, vai para uma imersão. Eu vou começar a fazer as imersões da Louise Hay, que é aquele workshop de fim de semana, mas tem os workshops online também de curta duração, de criança interior, de vários temas, né? Sucesso, são temas lindos. Então, um evento de alto impacto emocional pode fazer uma virada de chave poderosíssima. Não tenho como participar de um evento de alto impacto emocional? Repete, repete, repete. Gente, que ninguém faça um print da tela para não falarem que eu estou fazendo sinal feio para ninguém, tá? Vou até fazer com os 2 dedos para não parecer. A unha também não está feita não, então dá um desconto aí. Vocês conseguem ver que esses meus 2 dedos são tortos? Ó, um vem para cá, o outro vai para lá. Ele não é reto que nem dessa mão. Ou o calo, aí parece sinal feio, tá? Ou o calo. De escrever. Escrever, escrever, escrever. Muita carta de perdão, muita carta de completamento, muita afirmação. Escreve, escreve, escreve. Meu dedo. Eu criei calo e meus dedos ficaram assim de tanto escrever. Repete. Então, escolhe uma afirmação que no teu coraçãozinho trabalha os pontos que você precisa trabalhar, aqui a gente está falando de culpa, e escreve. A autoaceitação. Eu não consigo, por exemplo, dizer que eu sou uma bênção quando sei que estou sendo um inferno na vida dos outros. Exato. E aí vem um ponto que a nossa querida e amada Patrícia, a Louise Hay, nos traz, não é? Eu escolho. Então, se é um ponto que está mais difícil para você, mão na garganta. Eu, Vânia, estou disposta a mudar. Eu, Vânia, estou disposta a mudar. E começa a trabalhar, porque aqui
é uma área, segundo a metodologia da Louise Hay, é uma área que trabalha muito a nossa resistência à mudança. Patrícia, eu tenho um produto de perdão no Hotmart que se você se interessar, me chama depois no direct do Insta, que eu faço até preço promocional para quem é da TV. Tá 70 e poucos reais, um programa inteiro, gente, de perdão. Com metodologia da Louise Hay, com metodologias do Renascimento. Eu fiz um pacotão. Tem as aulas comigo gravada, e tem os PDFs, tem todos os modelos. E para quem é da TV, me chama por lá, algumas pessoas já fizeram isso, e aí eu mando o link com desconto, tá? É um super trabalho de perdão. E foi o primeiro que eu procurei desenvolver, que eu já tenho o método Sedona gravado, que só trabalha com perguntas, tenho o do perdão, estou trabalhando na criança interior, estou fazendo alguns que eu entendo que é o detox. Eu não consigo, gente, cocriar a minha realidade se eu estou com a minha vibração nas energias lá de baixo. Imagina pegar água com uma peneira. Você não vai pegar água suficiente. Você podia pegar uma bacia, mas eu virei uma peneira, porque eu estou cheia de buraco do quê? Da culpa, da raiva, da minha criança ferida, de várias coisas que o perdão trabalha maravilhosamente bem, seguido da criança interior, né, também, que é fantástico. Então, isso é... Silvia botou, é difícil crescer sendo uma perfeição, não pode errar, e quando erra, vira Cristo crucificado. Sim, Silvia. E a gente fica nesse looping. Então, é importante, se você trabalha... Quando a pessoa tem torcicolo, o que a gente está querendo dizer? A pessoa tem rigidez, ela tem dificuldade, de olhar para o passado, de olhar para frente. Essa é uma área de resistência. Por isso que a Louise Hay fala, coloca a mão aqui, e é difícil eu dizer que eu sou uma bênção quando eu acho que eu sou um estorvo, sim. Então eu começo a dizer, eu estou disposta a ser uma bênção na vida das pessoas e na minha vida. Eu estou disposta. Ou eu agora me abro para... Quando você vai trabalhar afirmações, num determinado nível, é muito difícil. Eu não consigo, como a Patrícia colocou ali, eu não consigo falar que eu sou próspera se eu olho minha conta bancária e está um caos. Que eu sou feliz se eu olho minha vida e nanã. Então, como aquilo dá um choque com a minha realidade, eu não consigo fazer, gente. Então, a estratégia para trabalhar com esse tipo de questão é você começar a dizer que está disposto a, que está aberto a. E com o tempo você vai perceber que a energia começa a ficar mais leve, e aí você consegue começar a afirmar aquilo realmente. E numa autoaceitação, num amor incondicional, um amor incondicional. Então eu vou dizer, eu, Vânia, me amo e me aprovo. Ah, eu não me amo, não me aprovo. Eu, Vânia, estou disposta a me amar. Eu estou disposta a me amar hoje mais do que eu me amei ontem. Gente, essas técnicas mudaram a minha vida. Porque, contando, botou aqui, Patrícia, tem tanta raiva que nem sei mais por onde ir. Mesmo Axis perguntou. Raiva ou potência, porque tem também o lado da família. Olha só, isso é bem legal também. A raiva, bem canalizada, eu falei sobre isso na minha live de raiva, 15 dias atrás. A raiva, ela é uma potência que a gente não pode dispensar. Porque, às vezes, por raiva, eu falo, mas eu vou provar que eu posso, eu vou fazer isso. Então, ela pode ser uma mola propulsora.
Assim como a culpa, na verdade, se eu olhar aquilo como os meus compromissos comigo mesma, o meu cuidado com o outro, então por isso eu não quero fazer isso, fazer aquilo. Se eu fico numa leveza, ela vai ser legal. Gente, vou trazer para vocês aqui um conceito. Imagina o seguinte: um carro, tá? Carro, acelerador do carro, pezinho que pisa no acelerador. Então, é o meu pezinho que está pisando no acelerador, é o teu pezinho que está pisando no acelerador do seu carro. No mesmo carro, no mesmo acelerador, mesmo cabo de acelerador e o mesmo pé, ele vai andar a 40, a 80, a 90, a 100. Vai depender do quanto você pisa naquele acelerador. Quando eu aprendo a gerenciar as minhas forças, quando eu aprendo a gerenciar as minhas emoções, eu estou conseguindo fazer a escolha enquanto eu quero pisar naquilo. Então, como fala, a raiva, bem dosada, ela gera uma energia positiva. É que nem o estresse. Ele bem dosado, ele gera uma energia de sobrevivência. Agora, se eu estou com o meu pé chapado lá no acelerador e eu estou vivendo, vamos falar sobre o estresse, em condição de sobrevivência o tempo inteiro, eu vou ficar doente, eu vou me acabar, como se eu estivesse andando com um carro em alta velocidade. E essa, em termos de coaching, a gente percebe que é um dos trabalhos mais complicados, porque é gerenciar a força. Eu sou perfeccionista, eu estou pisando lá fundo no acelerador. Muito fundo. Eu gosto de fazer um trabalho bem feito. Fui para 80. Eu faço trabalho de qualquer maneira, nem me importa. Estou a 10, estou a 20. Fazer um trabalho de qualquer maneira e fazer algo no perfeccionismo está ligado no mesmo eixo. Vamos lá. Vocês conhecem aquela expressão? Cagar e andar, cagar e fazer montinho, né? Ah, não tá nem aí, né? Total irresponsabilidade. Eu não tô nem... Eu tô aqui. Eu sou responsável pelas coisas. Eu tô no meio. A culpa me atormenta. Eu exagerei, eu fui lá do outro lado. Então, a grande sabedoria está em você olhar, inclusive, as suas qualidades. Não tem uma fala que diz assim, o homem pode perder se perder nas suas qualidades, tanto quanto nos seus vícios, nos seus pecados. Por quê? Porque eu fui no extremo. Então, quando você entra na autoaceitação, você se ama do jeito que você é, você começa a encontrar esse espaço, você se permite mudar, você começa a lidar com isso de maneira diferente. Então, assim, eu sou responsável por tudo que faço, por tudo que falo, por todas as minhas escolhas. Mas isso é diferente de culpa. A culpa paralisa. A culpa entra na punição. Se eu sou culpada, como é que eu vou ter prosperidade? Eu me lembro, deixa eu ver aqui o comentário. Fica difícil para ir para a vida, né? Fica, Silvia. Fica muito difícil. Porque a gente fica lá. Como é que se eu não posso errar, quem não erra? Quem não faz nada, né? Aí não corre risco de errar fazendo, mas está cometendo um outro tipo de erro, né? Se omitindo da vida, tá ali, né? Gente, eu me lembro de culpas, assim, na minha família, eu fui a pessoa que... posso até dizer, a única que fez. Eu fui a única que fiz um curso universitário tradicional, né? Um curso completo, que fiz depois uma pós-graduação na área, que fiz trocentas especializações.
a única que, sei lá, já fez viagens para o exterior, a única... Eu tenho várias coisas que eu consegui amorosamente quebrar o ciclo familiar. Eu não fiquei refém daquilo. Mas durante um bom tempo, eu sentia culpa. Se eu comprasse um sapato para mim, eu me sentia culpada. Porque eu olhava ao meu redor, para o meu irmão, para minha mãe, não sei o quê, e falava, gente, mas eles estão precisando disso, precisando daquilo, e eu estou comprando um sapato para mim. Eu entrava com aquilo escondido. Eu entrava com o troço escondido em casa. Aí enfiava dentro do armário, deixava passar um tempo, aí saía. Nanana. Por que eu tinha culpa? Gente, eu não sou responsável pelas escolhas deles. Eu não tenho que sentir pena deles. E eu já fazia a minha parte. Eu, com 16 anos, quando fui trabalhar, ajudava minha mãe a pagar a faculdade do meu irmão, mais velho que eu. Está dizendo que eu não estou fazendo a minha parte? Claro, estou fazendo até mais do que a minha parte, teoricamente, né? Eu, com 16 anos, ajudar a pagar a faculdade do meu irmão, que era mais velho que eu. Então, eu estava fazendo a minha parte. Por que eu sentia culpa se eu me presenteasse com algo? Mas eu sentia. Então, eu não conseguia ir além. Porque como é que eu ia para um trabalho melhor? Como é que eu ia ganhar um salário maior? Se eu ia me distanciar da minha família, eu ia quebrar as maldições familiares? Muito amor por mim mesma. Muita mão na garganta. E é interessante, qual é o meu ponto frágil em termos de saúde? Garganta. Eu tenho uma saúde de ferro. Vou fazer 60 anos esse ano. E eu não tenho nada. Eu não tenho problema de pressão, não tenho problema de nada. De nada. Eu não tenho dor de cabeça, eu nunca tive cólica menstrual, eu nunca tive... Não. Mas vai pegar um negocinho em mim, garganta. Porque tá aqui, né? Resistência à mudança. Eu fiz todas as minhas jornadas. Então, tudo que eu trago para vocês aqui, os comentários, tudo que eu falo do meu coração, é fruto das vivências que eu tive. Quantas vezes eu chorei e falava assim, que saudade da época que eu era ignorante. Porque o ignorante, ele ignora. Então, que saudade da época que eu ignorava, que eu era responsável por tudo, e que a partir daí eu não ia mais poder apontar para o outro e botar a culpa no outro. Sou eu. Que saudade. Então eu cheguei a chorar e falei, que saudade. Porque eu, com aquele meu modelo mental, gente, e aí é legal que a Silvia colocou, né? Fica difícil ir para a vida assim. Sim, porque com aquele meu modelo mental, o que eu fazia? Eu novamente me culpava, que eu falava, então sou eu que estou criando tudo isso? Vânia, sua idiota! Vou pegar minha régua aqui do biomagnetismo. Vânia, sua régua! E eu novamente ia para a punição. Precisamos, então, ter clareza, porque a gente cai naquilo de novo. Eu dei curso de barras outro dia para uma pessoa, e aí ela falando, não, que aí ela fez isso, 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 porque a filha, para que o cunhado, ela fala, mentaliza o cunhado, o seu marido, mentaliza ele assim, mentaliza ele assado. Eu fiquei olhando e falei, não diz respeito ao outro, a gente não deve fazer do outro. Tudo diz respeito a nós mesmos. Então, se aquilo afetar a vida do outro, na verdade, é porque em algum momento ele escolheu estar naquela história, mas não fazer para o outro. A gente sempre pensa, eu vou fazer um novo curso para o outro, porque eu vou atender, Você se atende, você se cuida. Quando eu fui fazer o renascimento, a primeira coisa que eu fiz toda a minha jornada no renascimento. Chorei muito,
E todo o trabalho que eu estou pensando em desenvolver, estou trabalhando para desenvolver para o mundo digital, inclusive, é trazer essa experiência, né, da Luísa e do Renascimento para poder oferecer também, como esse do perdão que eu já deixei lá. Tem tudo. Dieta de perdão, carta de completamento, teatro da raiva, faz o que. Tudo que você precisa fazer na sequência do que você precisa fazer para você realmente ficar mais leve. Então, a minha intenção é trazer toda essa experiência, né, que eu vou sempre entregando aqui numa live, num conteúdo aqui, um outro ali. No meu canal também já tem bastante coisa no YouTube gravada. Para trazer isso, gente. O que nós estamos falando da raiva pode estar acontecendo com diversas outras emoções. O que a gente fala da culpa pode estar acontecendo com diversas outras emoções. Mas se você aprende um método para trabalhar, para trabalhar em você mesmo, para de pensar no outro, é em você. E isso também a gente se esbarra muito. O terapeuta que acha que é tudo que ele precisa fazer para o outro e ele não se cuida. Vai fazer uma imersão, vai cuidar e não vai fazer a imersão com o caderno na mão para anotar do outro. Ah, eu quero aqui entender tudo para eu poder usar no meu, para eu poder trabalhar com o meu cliente. Viva para você aquele trabalho. A libertação e o aprendizado que vai te gerar vai fazer você depois poder conduzir outras pessoas. Mas é para você. Uma vez eu assisti um grande player do digital, uma pessoa assim, para lá de conhecida. Eu comprei um curso dessa pessoa, eu estava assistindo e em uma das aulas ela comentou. Ela falou que ela descobriu a grande chave da virada da vida dela quando ela parou de ir para as formações, para os workshops da vida, com a intenção de aproveitar ao máximo para ela incorporar, para entregar para o outro. E sim, quando ela passou a estar ali por ela. E foi isso que eu fiz lá atrás, sem saber, mas foi o que eu fiz, eu me entreguei ao processo. Então, dá para fazer muita coisa. Então, vamos liberar um bocado aí dessa culpa, gente. Talvez a tua culpa esteja presa em vários lugares, como já comentamos. Culpas religiosas, culpas de uma vida passada, culpa que você herdou geneticamente. Culpa, são vários tipos de culpa. Mas você precisa começar a ter essa consciência para mudar. E também não ir para aquele outro lado da moeda de fazer chantagem com o outro para que o outro se sinta culpado. Que isso é o que muitas pessoas também fazem. Se você não fizer isso, eu não sei o quê. Na criação, os pais fazem muito isso. Não sei fazer nada por mim. Quando me descobri o amor próprio. Amor próprio. Ia fazer por nós. Gente, avião. Põe a máscara em você antes de botar no outro. Você não vai estar presente para os seus clientes na terapia, se você é terapeuta, para os teus atendimentos. Você não vai estar presente ali se você não fez a jornada. Eu não vou querer contratar uma pessoa que, vamos supor, estou perdida na floresta amazônica, eu vou querer um mateiro que sabe andar naqueles lugares. E ele sabe andar por quê? Porque ele já andou, porque ele conhece o território. Então, viva teu processo. Desenvolva esse amor próprio. Então, é legal nós entrarmos nisso, nesse amor, e ter essa leveza. E a consciência, olha, sem auto-julgamento. Ninguém que está aqui nesse planeta é perfeito. Ninguém. E a gente pode se amar mesmo assim. Ai, fiz merda, mas eu me amo mesmo assim.
Mas a partir do momento que eu tenho essa consciência, na responsabilidade, eu não estarei fazendo isso de novo, né? Então, dicas aqui, gente, para começarmos a fechar. Trabalhe perdão. Autoaceitação, como a Patrícia colocou aqui, a autoaceitação entra junto à questão do perdão. Então, você pode usar os exercícios do espelho da Louise Hay, que são maravilhosos. O meu espelho é lindo, gente. Olha, ele está ali em cima. Maravilhoso, ele fica aqui. Vou subir a câmera só um instantinho para vocês verem. Ó, que espelho maravilhoso. Ele fica aqui do meu lado, que ao longo do dia eu vou batendo os olhos nele, vou fazendo exercício. Quando olha no espelho, respira. Se é o caso, põe a mão na garganta e fala: eu me amo e me aprovo do jeito que sou. Tá difícil? Eu, Vânia, estou disposta a me amar, me aceitar, me perdoar do jeito que sou. Começa por aí. Começa fazendo essa mudança de espaço, né? Gerando aí mais amorosidade. Você pode falar: eu, Vânia. Quando você põe teu nome, é mais poderoso, tá? Eu, Vânia, estou disposta a soltar toda a culpa. Eu, Vânia, estou disposta a soltar toda a culpa. Lembra? Repetição. Então, você vai fazer. Aí você faz ao acordar, faz ao meio-dia, na hora do almoço, faz antes de dormir. Repete. Comece também a falar, por exemplo: eu, Vânia, cometo erros, mas eu me amo e sigo em frente, mesmo com os erros. Uma outra técnica bem interessante. Você começou a ter consciência desses julgamentos que te levam à culpa. Na hora em que você percebe isso, cria um movimento, por exemplo, de levantar a mão. Cria um movimento. Pode ser um estalo de dedos. Cria uma âncora. Cancela: eu me amo e me perdoo. Cancela: eu me amo e me perdoo. Eu percebi aquele pensamento, aquele sentimento de culpa. Corta na hora. É legal, você pode só falar, mas é muito legal quando você coloca um movimento, pode ser só levantar a mão, pode ser um estalo de dedo. Tem gente que usa aquele elástico, né? Quando tem um determinado tipo de coisa que eu não quero mais reclamar. Aí toda vez que eu me pego reclamando, eu pego o elástico e mudo de pulso. Ou pego o elástico e dou um tum e mudo de pulso. Para marcar: caramba, olha quanta reclamação. Então, você pode fazer um exercício parecido com esse para perceber, ter consciência e fazer a mudança de chave, tá bom? É uma alternativa. Mas agora eu gostaria de conduzir vocês também num outro exercício. Quem puder, agora faz. Quem não puder, vem para o finalzinho do vídeo e assiste e faz depois. Mas quem puder agora, fecha os olhos, respira. Puxa o ar com bastante tranquilidade e faça uma respiração longa, expandindo o abdômen, expandindo o peito. Você respira para sobreviver ou você respira para viver? A gente tem uma respiração curtinha? A gente está preso na sobrevivência só? Expande. E comece a perceber, sem a lógica, comece a perceber no teu corpo todos os lugares onde a culpa está alojada.
Perceba. Vai escaneando o teu corpo e perceba onde é que a culpa está alojada. Eu tive uma sensação aqui na boca do estômago. Respira fundo, vem tosse. Respira, então, tentando ser mais amoroso. Não força, respira o mais longo que você puder, mas sem forçar. Dá tontura, dá. Silvia, sabe por que dá tontura também? A respiração? O nosso cérebro precisa de oxigênio. Quando você respira mal, você oxigena pouco. E agora você está mandando mais oxigênio para o cérebro, dá tontura. As minhas primeiras respirações, e eu tenho um histórico de bronquite e de asma, né? Quando eu comecei a respirar, fazer exercícios de respiração, vinha muita tosse e tontura. E a tosse também, Vini, tem uma questão ligada ao meu corpo físico não dar conta dessa expansão. E aí a tosse para expandir. Eu vivi isso, eu fiquei uma semana tossindo na época, fui em tudo até médico, ninguém sabia dizer nada, e fui lá numa médica homeopata maravilhosa, e ela mediu meus chakras, falou, o que está acontecendo que teu chakra cardíaco está explodindo de energia? Eu estava praticando exercícios assim. Eu estava com meus chakras todos equilibrados, sendo que no cardíaco estava explodido. E aí o corpo físico não estava dando conta, e nesse caso veio a tosse. Mas vai amorosamente, tá? Então percebe aí no teu corpo onde a culpa está alojada. Eu percebi em mim aqui uma sensação, não foi dor, não foi nada, mas me deu um ponto de atenção aqui atrás, me deu um ponto de atenção na boca do estômago. Traz essas energias, percebe. Você pode colocar a mão direita no local onde está. A mão direita a gente usa para desmagnetizar, para limpar, tá? Nesse caso. A mão esquerda, ela é a mão que a gente ativa. A mão direita a gente desativa e limpa. Então, nesse caso, você pode botar a sua mão direita no local e trabalhar pedindo para o teu corpo liberar isso. Eu vou fazer aqui com a régua. É uma régua, gente, que eu colei os ímãs, tá bom? É só uma régua com ímã. Eu vou fazer aqui ancorando todos vocês. Quem puder, fica com a mão onde está sentindo essa sensação, ou pega a mão direita e faz o movimento que eu vou fazer com a régua, tá? Mas eu estou ancorando, eu estou antena aqui para vocês. Desativando e liberando todas as emoções de culpa e tudo que está ligado a ela, dos corpos, sutil, mental, físico, astral, de todos os registros, de todos os padrões ancestrais, limpando, desativando, liberando todas as emoções trancadas em nossos corpos, ligados à culpa, raiva, autopunição, autossabotagem, sentimento de menos-valia. Respira, solta. Mais uma vez. Desativando, liberando culpa e todas as emoções coligadas a ela, que estão trancadas em nossos corpos. Físico, mental, espiritual, astral, todos os corpos sutil, todas
as representações do nosso corpo. Respira e solta. Vou fazer mais uma vez. Desativando, liberando culpa e todas as emoções coligadas a ela, que estão trancadas no nosso corpo sutil, mental, físico, astral, todos os seus registros, todas as suas lembranças magnéticas, tudo. Estamos liberando, desativando, soltando. Respira e solta. Então, a gente fez uma limpeza aí para ajudar a diminuir esse conteúdo de tudo que está registrado. Lembra que a gente falou? A culpa vai trazer autopunição, sabotagem, traz a raiva junto. Eu tenho raiva de mim porque eu sinto culpa. Começa a estar coligando várias coisas. Por isso que eu fiz a liberação. Mas é muito importante o teu empoderamento, para que você comece a liberar isso. A liberar tudo isso. Amorosamente. Lembra, Luísa Rei? Eu me amo e me aprovo. Eu, Vânia, estou disposta a me amar e me aprovar. Acima de tudo. E eu desejo, do fundo do meu coração, que vocês tenham gostado desse bate-papo de hoje. Que tenha trazido alguma clareza para vocês, tenha trazido consciência para alguns pontos. Que eu tenha servido de antena para liberar todos esses registros que estão aí pesando no corpinho de vocês. E que vocês tenham, para quem vai ter um grande feriado, que você aproveite para realmente começar a olhar para dentro de você. Já que não vai ter desfile, não vai ter coisa nada, faz uma viagem interna. Lembra também do significado sagrado do carnaval, gente. Ele tem um significado muito interessante. Se você procurar na internet o que está simbolizando no carnaval, o uso das máscaras, as máscaras que a gente tira, as máscaras que a gente coloca. Na quarta-feira de cinzas, tudo que você queima, na fênix renascida. Então aproveita para fazer essa super viagem interna, tá bom? Quem não me segue ainda, gente, vai lá, me segue no canal. Vânia Rigo é meu Instagram. O meu YouTube também é Vânia Rigo. Vocês vão perceber, eu não tenho posto muito conteúdo agora, mas me aguardem, vai entrar muita coisa. Eu estou fazendo essa mudada de algumas coisas para encaixar mais conteúdos da Luísa Rei, encaixar mais conteúdos, né, ligados a ativismo quântico, a neurociência e algumas outras coisas. Então, eu estou numa fase de preparação de tudo isso, para daqui a pouco estar lançando vários conteúdos lá no YouTube. Então, me segue para ficar atento. Geralmente, se você entrar no meu Instagram, você vai encontrar, inclusive, na bio, o PDF de várias lives. Essa live eu não fiz um PDF, mas você encontra lá, tá bom? Então, se você quiser baixar PDF, olhar, ter o material com você, tem lá muita coisa disponível no meu Instagram. Um grande beijo para todos vocês e se divirtam muito.